Fala aí, pessoal, o objetivo de eu fazer esse vídeo é uma discussão acalorada que teve aí nos nossos grupos que a gente participa, onde um canal que é muito grande e eu até gosto das pessoas, mostrou lá, falou sobre a importância da área do chip, fez um comparativo entre os modelos anteriores e os modelos atuais, considerando aí a área do chip. Então, como a área do chip e os componentes, o sistema de alimentação, o sistema de refrigeração. Eu não estou aqui para falar sobre NVIDIA, sobre comprar placa ou não, ou mesmo para recomendar alguma coisa, mas falar algumas coisas interessantes para que vocês levem em consideração. Porque muito disso que eu vou falar talvez passe despercebido aí para a grande maioria dos usuários, né? Uma das maiores buscas da indústria hoje é a busca pela eficiência energética. Se a gente tomar como base uma fonte de alimentação, onde a gente recebe a energia bagunçada da tomada, tem que filtrar isso e deixar ele estável para o nosso PC. Então, conforme a energia elétrica vai percorrendo o caminho, ela vai perdendo eficiência. Então, conforme a energia elétrica vai percorrendo o caminho, a gente tem um desperdício de energia e também em outras formas, como ripple e calor, que a gente não gosta, né? Mas a fonte de alimentação é como se fosse uma bugiganga, se comparado, por exemplo, com uma placa de vídeo. Quando a gente fala de um chip, a gente está falando de uma tecnologia muito mais aprimorada, onde a gente precisa de um processo de fabricação muito mais complexo. E essa eficiência energética, ela tem que chegar num nível que não se compara ao de uma fonte de alimentação. Onde a gente tiver, por exemplo, 90% de eficiência, a gente está falando de uma alta eficiência. No caso de um chip, de um processador ou de uma placa de vídeo, nós temos uma tecnologia extremamente rigorosa, que parece ficção científica, que a gente chama litografia. Onde a gente vai pegar aquela bolacha de silício e vai fazer um dos processos mais utilizados, é o EUV, que é o Extreme Technology Ultraviolet, e a gente vai como que imprimir esses transistores, vai montar esses transistores. Esse processo utiliza gás xenônio e o vapor formado quando queima o estanho vai formar uma luz ultravioleta que vai aí produzir essa litografia que vai fazer o nosso chip. Então, quer dizer, uma coisa fabulosa, né? A gente tem uma distância menor para percorrer e, consequentemente, tendo uma litografia menor e mais aprimorada, vão caber muito mais transistores no mesmo espaço de área. Esses transistores também vão ficar mais próximos e, por eles ficarem mais próximos e haverem mais transistores, naturalmente a gente deve ter mais desempenho. Note que isso não funciona de maneira isolada. Nós precisamos também de uma arquitetura e de uma tecnologia. Então a gente tem, por exemplo, a Intel utilizando 10 nanômetros, que é de extrema tecnologia, uma coisa assim absurdamente evoluída. E no caso da NVIDIA, né, a gente está hoje na tecnologia, na litografia 4N, com a TSMC, a gente tinha antes a Samsung 8N, né, N de NVIDIA. Então nessa mesma área de chip que a gente tinha na tecnologia anterior, a gente tem hoje uma capacidade muito maior de colocar unidades de transistores. Também esses transistores vão ter uma proximidade muito maior, uma eficiência energética muito melhor, porque eles vão percorrer um caminho muito menor. Consequentemente, quando a gente comparar com a tecnologia anterior, não vai haver sentido em eu falar da área do chip. Tanto é que se eu pegar, por exemplo, uma 3090 Ti e comparar com uma 4090, eu vou ter o chip da 3090 Ti é um pouquinho maior. Mas eu tenho, sei lá, 3 vezes mais transistores numa 4090 do que numa 3090 Ti. E assim a gente pode comparar, por exemplo, aquela placa que foi deslançada, por exemplo, que era uma 4070 Ti, que
Porque hoje tem uma relação de equivalência próxima a uma 3090 Ti. Então não vai ter sentido eu comparar uma área de chip ou comparar o sistema de alimentação ou até mesmo o sistema de refrigeração. Por quê? Porque se eu tenho uma tecnologia mais aprimorada e, consequentemente, uma eficiência energética muito mais alta, eu não necessito, por exemplo, de tantas fases de alimentação, que elas vão servir para quê? Justamente para compartilhar por mais fases a alimentação e gerar menos calor. Então a gente tem o sistema de fases, ele não vai ter que ser tão robusto quanto numa tecnologia menos aprimorada. Da mesma forma, o sistema de alimentação. Se eu tiver uma eficiência energética melhor, eu vou ter uma produção de calor menor. Consequentemente, o meu TGP ou TDP, isso é o projeto térmico, não tem a ver com o consumo. Muita gente pensa que é o consumo porque está em watts. É o projeto térmico. Eu vou necessitar de um projeto térmico menos robusto para que possa dissipar o calor desse chip. Isso serve para todas as empresas. Existem diferenças aí que a gente pode falar, por exemplo, uma empresa como a Samsung ou a Intel, elas são as próprias foundries, elas têm esse equipamento EUV de ultravioleta que custa, sei lá, $500 bilhão, um desses, né? Para você poder produzir essa litografia própria. Mas cada uma dessas empresas tem as suas próprias tecnologias e seu próprio desenvolvimento. Ele precisa ser acompanhado, a arquitetura e a tecnologia da litografia para ele atingir o seu máximo. E também, da mesma forma, não é porque uma litografia, uma tecnologia anterior, existe uma tecnologia anterior, que ela foi necessariamente abandonada. Porque a gente tem produtos aí, painéis de carros, a gente tem impressora, tem, sei lá, milhões de coisas aí, onde a gente não precisa de tanto desempenho. Na minha opinião, a maneira correta de a gente comparar um produto é avaliando o desempenho dele e, claro, o que ele oferece pelo que você vai pagar. A gente colocar, por exemplo, uma placa do lado da outra e falar essa aqui tem mais coisas, essa aqui tem um chip maior, não vai ser um comparativo confiável para a gente dizer se aquele produto é melhor ou não. Uma coisa que também é importante a gente dizer é que dentro desses chips e de toda essa tecnologia, a gente tem numa placa de vídeo duas coisas. A gente tem a parte de software e a parte de hardware. Então, a plataforma da placa de vídeo é muito importante. A gente, no caso das placas NVIDIA, né, que é onde eu trabalho, eu sou da Galaxy e tudo mais, a gente tem os Tensor Cores, que é o hardware dedicado para produzir essa inteligência artificial. A gente tem visto um desenvolvimento de rasterização, que é o desempenho bruto. Essa melhora de desempenho bruto, a gente verificou que caiu brutalmente também. Antes a gente tinha, de uma geração para outra, um aumento muito significativo do desempenho em relação à performance bruta. E hoje a gente verifica que eles estão focando muito na importância da inteligência artificial, em especial aí do Frame Generation DLSS 3.5 que saiu hoje. Hoje sai um DLSS novo. Então, no meu ponto de vista, a inteligência artificial vai dominar mesmo o mercado. Isso não vai mudar e a tendência é que a indústria cada vez mais foque seus esforços nisso daí para que torne mais perfeito não só as utilidades que a inteligência artificial traz para a gente, como o nosso jogo. E não dá para dizer que o nosso jogo seja uma coisa tão perfeita assim, né? A gente tem, por exemplo, pegar uma imagem em 4K, uma cena pronta em 4K e comparar com o jogo, ainda nós estamos muito distante de uma perfeição. Para finalizar esse vídeo, eu vou mostrar para vocês a diferença que tem entre a geração anterior e essa geração, utilizando um equipamento muito legal que a gente tem e mostrar para vocês como que desenvolveu a eficiência energética de uma geração para outra. Aí pessoal, nós vamos comparar a eficiência energética e o desempenho de uma 4090 para uma 3090 Ti, ambas da Galaxy. Para isso, nós vamos utilizar esse equipamento aqui, ó. É um PCAT, Power Capture Analysis Tool. É uma ferramenta da NVIDIA que nós ganhamos, que mede com precisão quanto que a placa de vídeo gasta para produzir cada quadro. Então a gente tem frame por joule ou joule por frame. Basta inverter, é a mesma coisa. Aqui, ó,
a gente tem o consumo pelo PCI Express. Então o equipamento também contempla esse extender aqui, ó. E esse aqui é o software específico, onde nós temos o Frame View e vai dar todas essas informações para a gente. Para esse teste, nós escolhemos um teste relativamente pesado, que ele é 4K, é o Graphic Test 2 do 3D Mark, Time Spy Stream, né? Ele é bem pesado, pelo tempo de 60 segundos. Ele vai fornecer uma tabela em Excel, onde nós vamos ter todas as informações que a gente quiser sobre o desempenho e o consumo da placa. Vamos dar uma olhada. O Jackson dá o Start e ele começa a registrar os 60 segundos. A gente tem as informações do Riva Tanner aqui e tem o consumo, vai verificar o consumo, desempenho, os frames e tudo mais. Mas o próprio PCAT vai fornecer o relatório para a gente de uma maneira bem mais fácil de a gente enxergar. O Jackson vai colocar de uma forma melhor porque ele vem desorganizado. Então agora ele está organizadinho, a gente pode ver os resultados. FPS médio. O FPS médio 92.495, o mínimo de 58.98 e a gente tem aqui, ó, 0,263. Se a gente dividir esse valor aqui 1 por esse valor, a gente vai ter quanto consome 1 dividido por ponto 2, quanto que é? 263. A gente vai ter 3,8 joule para cada quadro produzido. Ou então, ele produz 0,263 frames por cada joule. Eu prefiro ver dessa forma, porque a gente vê energia por quadro. Dessa forma, ele está quadro por energia. Agora, representante da geração anterior, RTX 3090 Ti, a placa mais poderosa que a gente tinha nessa geração. A gente vai verificar na mesma condição, exatamente na mesma condição e no mesmo teste. E pelo mesmo tempo. Da mesma forma, quando iniciar o teste, inicia os 60 segundos. Agora ele marcou as duas linhas, Jackson vai organizar. Agora a gente tem aqui, ó, só referente à eficiência energética, a gente tem 0,149 quadros por cada joule. A gente inverte esse número para saber e comparar com quanto que a gente tinha. 1 dividido por 0,149 é igual 6,711 joules para cada quadro. Enquanto a gente tinha 3,8 joules para produzir um quadro, joule é a unidade de energia. A gente tem aqui 6,7 joules, é muito maior. Se a gente dividir esse número por 3,8, a gente tem 77% mais eficiente. Então, a placa é 77% mais eficiente. Em produção de quadros, a gente tem aqui, ó, 92,495 dividido por 66,018 é igual e 40% mais desempenho. Então, com 77% mais eficiência, nesse teste, a gente teve 40% mais produção de quadros. Lembrando que a gente teve aqui, ó, o consumo médio muito mais alto. Então, o que acontece? A gente consegue produzir muito melhor com muito menos gasto energético. Se a gente utilizar Ray Tracing ou outros testes, vai haver modificação nos resultados. Então, de acordo com o teste, de acordo com o aplicativo que você utilizar,
vai ser um consumo mais alto ou menos alto. Mas a diferença é brutal. E como eu falei para vocês, o chip da 3090 Ti ainda é um pouquinho maior do que o chip da 4090. Muita gente fala que as placas 4090 Ti, como por exemplo essa aqui que a gente mostrou, elas são muito grandes. Como vocês podem ver, ela realmente é muito grande. A gente não tem uma alternativa mágica para dissipar o calor. O que nós temos são os materiais do mercado. A gente tem praticamente o cobre, o alumínio, que são o que a gente mais tem aí para fazer os dissipadores. Se a gente for para o sistema líquido, a gente vai precisar de um radiador. Então, o que acontece? A gente precisa de uma área grande, a gente precisa de uma dissipação grande, porque a gente está vendo aí que o consumo energético é muito alto. Mas ele não é muito alto pela falta de eficiência, mas sim porque a produção de trabalho é muito alta. Muito obrigado por assistir, espero que tenha ajudado o vídeo e que você tenha gostado. Valeu!